Vamos então com atenção e reverência para a mensagem bíblica. Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Repetindo, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém. Vamos meditar sobre a passagem lida e o título que damos a esta mensagem é: o nosso chamado é maior que a nossa dor. O nosso chamado ao ministério, o nosso chamado para fazermos a obra do Senhor é muito maior que a nossa dor, que o sofrimento, que somos acometidos quando estamos fazendo a obra do Senhor. Lemos esta passagem aonde o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo Senhor, está descrevendo aqui os perigos, as aflições que ele passou, a dor, o sofrimento na execução do seu ministério. Meu irmão, minha irmã, obreiro e obreira da casa do Senhor, o que vem à sua mente quando você considera o chamado para o ministério? O que vem à sua mente? Pregar a verdade de Deus para um público extasiado? Entregar doses ofuscantes de sermões brilhantes para o público? O que vem à sua mente quando você considera o chamado para o ministério, para pregar,
para cooperar na obra do Senhor, ser um líder arrojado, um líder dinâmico e visionário, que terá um ministério cativante, um ministério grande, próspero, uma grande igreja, muitos membros. No texto lido, é nos oferecido um diário do apóstolo Paulo, aonde ele relata um pedaço da sua vida, a vida de um homem de Deus no ministério. O texto lido nesta manhã nos revela claramente que a chamada ao ministério é um chamado ao sofrimento, é um chamado à dor. O chamado para o ministério não é um chamado para a celebridade, mas um chamado à dor, às lágrimas, a perigos, a enfrentamentos. O chamado para o ministério não é, meu irmão, minha irmã, meu companheiro de ministério, um chamado para o conforto, mas para a fraqueza. Se você, irmão ou irmã, não está disposto a sofrer pela causa do Evangelho, então você deve considerar outra vocação. Deve procurar outra atividade. Se você é chamado ao ministério, espere momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de decepções com as pessoas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui no final do versículo 26, em perigo entre os falsos irmãos. Faz parte do ministério enfrentarmos esse tipo de problemas com falsos irmãos. Enquanto você pondera o chamado ao ministério, pergunte a si mesmo nesta manhã: estou disposto a sofrer pela obra do Senhor? Estou disposto a sofrer emocionalmente ou mentalmente pela causa do Evangelho? Estou disposto a ser, muitas vezes, criticado, desconsiderado, mal interpretado pela causa do Evangelho, pela obra do Senhor? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus planta o Evangelho, mas profundamente, quando Ele semeia o sofrimento na vida dos seus servos, na vida dos seus obreiros. Mas eu gostaria, nesta manhã, de falar que o nosso chamado para a obra do Senhor é maior que a nossa dor. De fato, meus irmãos, meus amigos de ministério, o chamado para a obra do Senhor é, sem dúvida nenhuma, acompanhado de muitas dores. E isto nós encontramos claramente nas Escrituras.
E eu quero citar aqui alguns homens de Deus que foram chamados e passaram também por grande dor. Vamos aqui citar Abraão, chamado para ser pai da nação, da qual descenderia o Messias. Foi chamado por Deus, saiu de Ur dos caldeus, ouviu o chamado do Senhor, mas este homem sofreu a dor da espera. Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Ele acreditou, confiou, mas não nascia o herdeiro, não tinha filhos. E ele enfrentou a dor da espera até que fosse se cumprido na sua vida a promessa do Senhor. Somente quando ele tinha 100 anos de idade e sua mulher Sara 90 anos, depois de longo anos de espera, de dor, de expectativa, o Senhor deu para este casal um filho, aonde fez deste filho uma grande nação, a nação de Israel. Podemos citar também José. José foi chamado para ser governador do Egito, mas durante o processo, até ele ser governador, ele foi preparado, teve um preparo, mas ele sofreu. José sofreu a dor dos ciúmes. José sofreu a dor da traição, da calúnia, da prisão, do esquecimento. Chamado por Deus, mas enfrentou dificuldades, teve dor. Moisés também foi chamado por Deus, chamado para liderar o povo de Israel na saída do Egito, na peregrinação no deserto, mas Moisés sofreu para cumprir o seu ministério. Moisés sofreu a dor da murmuração. Moisés sofreu a dor de achar o seu cargo pesado demais. Moisés sofreu a dor da rebelião de seus próprios irmãos, entre outros. Podemos também citar Davi. Davi foi chamado por Deus. Deus chamou Davi, um pastor de ovelha, um jovem simples. Deus chamou Davi para ser rei de Israel. Mas ele também, durante o processo, até ele ser rei, Davi sofreu a dor da perseguição implacável de Saul. Tinha que fugir, ir aos campos, porque Saul o perseguia. Davi sofreu para cumprir o seu chamado. Elias, profeta Elias, chamado especificamente por Deus para profetizar ao povo de Israel, chamado por Deus, mas Elias, meu irmão, minha irmã, também sofreu a dor da solidão, a dor da perseguição, a dor da tristeza, da depressão. Foi perseguido pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe.
Um outro exemplo, Neemias. Neemias foi chamado por Deus, está relatado na Bíblia, foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas quando lemos na Bíblia, no livro de Neemias, nós percebemos, lemos que Neemias também sofreu a dor da oposição, preocupado em fazer a obra do Senhor, mas os seus inimigos o perseguiam, sofreu a dor da oposição. O que dizer, meu irmão, minha irmã, do profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, chamado para profetizar ao povo de Judá. Jeremias sofreu para cumprir o seu ministério. Jeremias sofreu ao ver falsos profetas enganando o povo. Jeremias sofreu a dor da perseguição. Foi preso, foi acusado de ser um subversivo, mas ele foi foi um grande homem de Deus. Daniel foi chamado por Deus, Deus chamou este jovem Daniel, foi chamado para profetizar sobre acontecimentos futuros, profeta escatológico do Antigo Testamento. Mas Daniel sofreu e sofreu muito, sofreu a armação de líderes invejosos e acabou indo para a cova dos leões. E Paulo, citado no texto lido, foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios, sofreu desconfianças, açoites, naufrágios, prisões, perseguições, traições, incompreensões, acusações, conforme nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Portanto, o chamado ao ministério é um chamado ao sofrimento, é um chamado à dor. Podemos também citar o próprio Senhor Jesus Cristo, chamado para efetuar a nossa redenção, mas Jesus também sofreu a pressão dos líderes religiosos e do sistema religioso de seus dias. E por fim, Jesus suportou os pecados de toda a humanidade na cruz do Calvário. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, alertou os seus discípulos que o caminho de Deus era estreito, que o caminho era difícil. Jesus Cristo também alertou que o discípulo deveria levar a cruz e negar a si mesmo, o que mostrava que a carreira cristã, a caminhada cristã, é uma caminhada complexa. Jesus Cristo, o nosso Redentor, também disse que o mundo se enfureceria
contra os verdadeiros discípulos de Cristo. Jesus afirmou que os verdadeiros discípulos, obreiros, seriam perseguidos, conforme está relatado em Marcos capítulo 13, versículo 9. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, mas o nosso chamado, o chamado para a obra de Deus, para pregar o Evangelho, é maior do que a dor, maior do que todo o sofrimento. Vamos mostrar pela Bíblia que o nosso chamado é maior que a nossa dor. Primeiro, o nosso chamado é maior do que a nossa dor, do que o nosso sofrimento, porque o chamado de Deus para nós foi feito pelo próprio Senhor e não por homem algum. Louvado seja o nome do Senhor. É maior, o chamado é maior do que a dor. O chamado é maior do que as calúnias, do que as perseguições, do que os falsos irmãos. Por quê? Porque fomos chamados por Deus. O chamado foi feito pelo próprio Senhor e não foi por homem algum. Não fomos chamados por homens. Deus até pode ter usado homens para nos colocar no ministério, para nos colocar na posição em que estamos. Pode ter usado homens para isso, mas o chamado é do Senhor. O chamado vem de Deus e é por isso que ele é maior do que toda a dor, do que todo o sofrimento. Deus chama pessoas específicas para realizar a sua obra. Chamou Moisés de maneira específica. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, nos mostra que Deus chamou de maneira específica Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Ele foi enviado por Deus, foi chamado por Deus. Por isso que ele enfrentou toda a dor, toda a oposição, rebelião, porque foi chamado por Deus. Deus chama pessoas para fazer a sua obra. Existe a chamada geral. Todos fomos chamados para pregar o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. É um chamado geral para todos os discípulos de Cristo. Mas existe um chamado específico para fazer a obra do Senhor. Por exemplo, Josué foi chamado por Deus de maneira específica. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, o Senhor chamou.
Josué. Vemos Gideão, foi chamado de maneira específica, Juízes, capítulo 6, versículo 14, não te enviei eu, disse o Senhor para Gideão. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 11, versículo 15 e 16, ele diz que tinha consciência de que havia sido chamado por Deus. Diz ele, me separou. O Senhor me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça para que eu pregasse entre os gentios. Meu irmão, obreiro, foi Deus quem te chamou. O Deus que chamou Moisés, o Deus que chamou Josué, o Deus que chamou Gideão, o Deus que chamou Paulo, ele te chamou para fazer a obra. Portanto, siga em frente, cumprindo o chamado que você recebeu do Senhor. O teu chamado é maior do que a dor, porque você foi chamado por Deus e não por homem algum. O nosso chamado para pregar o Evangelho é maior do que o sofrimento, é maior do que a nossa dor, porque o chamado de Deus para nós tem um propósito específico, tem uma obra específica a ser realizada. Deus nos chamou para uma obra específica, para um trabalho específico, e este trabalho precisa ser realizado. Podemos aqui citar pessoas que foram chamadas por Deus para um determinado trabalho, uma chamada específica. Por exemplo, Abraão foi chamado por Deus, mas foi chamado para quê? A chamada era específica. O Senhor queria fazer dele uma grande nação, chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus, passou por todo o sofrimento da espera. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, fazer dele uma grande nação, aonde nasceria o Messias. Moisés foi chamado por Deus, mas tinha uma missão específica, uma obra específica para realizar. Qual era a obra que Deus determinou para Moisés? Foi chamado com um propósito: tirar o povo do Egito. Josué foi chamado também de maneira específica, dar continuidade à obra de Moisés, conquistar a terra da Palestina. Gideão foi chamado por Deus, mas foi chamado para uma obra específica: libertar o povo das mãos dos midianitas. Davi, uma chamada específica, chamado por Deus para ser rei. Jeremias, chamado para ser profeta. Neemias, para edificar os muros de Jerusalém, uma chamada específica. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã,
pergunto para você: você sabe qual é o chamado específico de Deus para a sua vida? O Senhor te chamou para realizar uma obra. Qual é a obra que Deus colocou nas tuas mãos? E agora você vai deixar de cumprir a obra de Deus? Vai deixar de cumprir o propósito de Deus para a sua vida por causa de sofrimento, por causa da dor, por causa de perigos, como aconteceu aqui, Paulo está relatando? Não vamos desistir, vamos enfrentar a dor, o sofrimento, de cabeça erguida, porque o Senhor nos chamou para realizar uma obra específica no ministério. O chamado de Deus é maior que a dor, é maior do que o sofrimento, porque o chamado de Deus para nós inclui bênçãos, promessas específicas para a nossa vida. As bênçãos do Senhor são para todos, mas existem bênçãos específicas. Existem bênçãos exclusivas para aqueles que se envolvem na obra do Senhor. Ah, meus irmãos, além das promessas gerais que Deus tem para todos os seus filhos, Deus tem promessas específicas para os seus obreiros, para cada um de nós, na casa do Senhor. Ah, Deus tinha promessas a Abraão, fazer dele uma grande nação, mas tinha bênçãos também, e abençoar todas as famílias da terra. Deus tinha bênçãos específicas para Josué. Qual era a bênção? Dar toda a terra da Palestina. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, porque realizamos a sua obra. Deus nos chama, mas Deus também tem bênçãos para nós. Não podemos perder as bênçãos do Senhor no cumprimento do nosso ministério. Portanto, vamos enfrentar toda a dor, todo o sofrimento, porque Deus tem promessas de bênçãos para cada um de nós. Obreiros, pastores, companheiros de ministério, somos abençoados por Deus. Aleluia! O chamado de Deus para nós